Bem-vindos a mais um vídeo. Estou cheia de livros ao meu redor e a minha estante está meio vazia porque temos vídeo de lista. Basicamente a Ellen, que vocês já devem ter ouvido falar por aqui, porque sempre me manda livros maravilhosos. Dessa vez ela me mandou um link com uma lista de 100 livros que mudaram o mundo pela BBC. E a gente achou essa lista bem diferente, com vários nomes que não ficam nessas listas usualmente. Então decidi trazer para vocês e comentar um pouquinho sobre essa lista. São 100 livros, então eu não vou comentar muito sobre cada um deles, para a gente não ficar tanto tempo aqui conversando. Basicamente, a BBC perguntou para vários autores, para tradutores, críticos literários, acadêmicos, e as respostas vieram então de 108 desse grupo, de 35 países diferentes. Eu tô com a lista aqui na minha frente, então eu vou seguir e falar sobre cada um dos livros, mas aqui ao meu lado vocês vão ver os livros que eu já li ou os que eu tenho interesse em ler em relação a essa lista aqui. Vou deixar na descrição também o link da lista, caso vocês queiram ver e ver também quantos vocês já leram aqui destes 100 livros. Bom, a lista já começa muito bem com a Odisseia, de Homero. E esse livro aqui tá no cânone ocidental, né? É um dos livros fundadores da nossa civilização, assim como Ilíada, que vai aparecer mais pra frente aqui nessa lista. E é importante dizer que não tá em ordem cronológica, a ordem aqui é bem aleatória mesmo. Eu achei isso interessante por parte dessa lista, justamente porque a gente tem vários títulos bem diferentes mesmo, e de diferentes momentos, diferentes gêneros, e enfim. O segundo livro eu não tenho aqui, mas eu tenho bastante interesse em ler, inclusive, que é A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Stowey. Se vocês tiverem indicação de uma edição para esse livro, deixem aí nos comentários, porque eu tenho muito interesse em ler. Esse aqui é um livro muito importante da literatura americana, que eu saiba tem também essa ideia de falar sobre a escravidão, né, falar sobre o fim, especialmente da escravidão nos Estados Unidos. E esse livro é de 1852, bem distante, então, né, da Odisseia, que está aqui datada como do século 8 a.C. Vou comentar aqui os anos para vocês terem uma ideia de onde esses livros se situam também. O terceiro da lista é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse aqui já foi lido e resenhado há um bom tempo aqui no canal. Foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer na época e tenho certeza que vai crescer também numa releitura, porque, enfim, quanto mais bagagem literária, mais a gente consegue ler com profundidade as grandes obras da literatura, e essa, sem dúvida, é uma dessas. Frankenstein foi publicado pela primeira vez em 1818. O próximo da lista é de 1949, século XX, 1984, do George Orwell. Eu também já li esse livro há muito tempo. Acho que ele merece uma releitura, assim, com mais cuidado. Eu li na adolescência mesmo. Eu lembro que eu gostei, mas achei um pouco arrastado, especialmente no final. O próximo da lista que eu não tenho é O Mundo se Despedaça, de 1958, de Chinua Achebe. Tem vários livros, inclusive, que são indianos, orientais, de culturas que são um pouco mais distantes da nossa, né? Que tem muito livro dessa civilização ocidental, desse cânone ocidental que a gente chama, mas tem obras também que são um pouco diferentes aqui. Tem também As Mil e Uma Noites, que é um clássico da literatura árabe, né? Tá aqui datado como séculos 8 ao 18 e é de vários autores, você não tem uma autoria definida. Eu não tenho essa coleção. Eu acho que eu pretendo ler, assim, especialmente os primeiros volumes, ter uma ideia do que se trata, justamente pela importância, mas não é uma vontade minha, nesse momento, ler a coleção inteira, por exemplo. Eu acho que pela Biblioteca Azul são 5 ou 6 livros dessas histórias da Sherazade. O próximo aqui da lista eu já li, temos aqui na estante, que é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Eu tenho aqui nesse box maravilhoso da Nova Fronteira, e inclusive eu li, nessa edição aqui, eu li no Kindle, na época eu não tinha o livro físico, fiz questão de ter justamente nessa edição, porque é uma edição que eu gostei bastante. E Dom Quixote é de 1605, né, sua primeira publicação, tem 2 partes, então tem 2 períodos aí de publicação, mas é considerado o primeiro romance moderno, nesse formato de romance que a gente conhece hoje, então é um marco da literatura também. O oitavo da lista eu também já li, tenho aqui na estante, que é Hamlet, de Shakespeare. Shakespeare precisa estar em todas essas listas, não tem como, né? Provavelmente é um dos grandes nomes da história da literatura mundial. Ele conseguiu estabelecer regras da literatura que até hoje são aplicadas, até hoje a gente tem os clichês de Shakespeare, a gente tem a estrutura de Shakespeare nas grandes obras da literatura. Hamlet é de 1603, e eu tenho essa edição aqui, né, que é da Penguin. Eu gosto muito dessas edições da Penguin,
para as obras do Shakespeare, porque elas têm bastante texto de apoio, notas de rodapé, e eu ainda não fiz a releitura nessa edição, então estou precisando reler Hamlet. O próximo da lista eu não li, não tenho aqui ainda, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, de 1967. E eu tenho interesse em ler essa obra, de tentar ler essa obra. Não sei se vai me agradar muito, se é exatamente o meu estilo de leitura, mas esse ano eu li o meu primeiro livro do Gabo e gostei bastante da experiência. Então, pretendo dar mais chances aí para esse grande escritor latino-americano. O 10º da lista, aí temos Ilíada, também do Homero, né? Também do século 8 a.C. Como eu falei, é indispensável. São as duas principais obras quando a gente pensa em livros que deram início àquilo que a gente pensa como civilização ocidental. Também já li esses dois livros, Ilíada e Odisseia, merecem releituras também. Eu li há bastante tempo, eu acho que foi em 2020 ou 2021, acho que 2021, e eu li na edição da Penguin, que é uma edição muito boa, bem facilitada. Essa daqui que eu mostrei é com a tradução do Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução um pouco mais próxima, né, da métrica original, mas um pouquinho mais difícil de ler também. O próximo da lista é Amada, da Toni Morrison, de 1987. Esse eu ainda não li, também não tenho aqui na estante. É um livro bem mais recente, né? Já da década de 80. E 12º é A Divina Comédia, de Dante Alighieri, provavelmente uma das experiências literárias mais incríveis da minha vida e que eu pretendo fazer novamente pelo resto da minha vida. É o tipo de livro que você precisa ler e reler. E para mim foi uma experiência sensacional. Eu acho que é um livro assim sem precedentes. Eu nunca li nada como essa obra aqui e com certeza farei várias releituras, como eu comentei. Agora partindo para a segunda pilha aqui, ó, já estamos avançando nessa lista. O próximo é Romeu e Julieta, também de Shakespeare, como eu falei, né? É imprescindível ter Shakespeare nessa lista. E Romeu e Julieta, eu entendo que é um livro que não só tem toda essa aura de todos conhecem, de ser uma grande tragédia que está no nosso imaginário popular, mas eu vejo também como esse marco mesmo do amor na literatura, da paixão na literatura, especialmente, porque aqui a gente tem um casal meio problemático quando a gente de fato lê e conhece a história, mas é um livro maravilhoso, como todas as peças de Shakespeare, e que eu pretendo reler também, muito em breve. O próximo é a Epopeia de Gilgamesh, eu ainda não li, mas com certeza farei essa leitura, já comentei aqui que é um livro muito importante. Esse daqui foi o primeiro livro encontrado escrito, digamos assim, porque ele até é dividido aqui em tabuinhas, porque foi assim que ele foi encontrado, né? Até houve uma tabuinha encontrada depois, então é uma história meio fragmentada por conta disso, mas é um livro muito importante que, sem dúvida, será lido, espero que em breve também. Só para indicar as últimas datas, então, Romeu e Julieta de 1597 e a Epopeia de Gilgamesh, século 22 a.C., então é bem antigo, né? E o próximo da lista que aparece aqui é a série Harry Potter, de J.K. Rowling, que começa em 1997. Foi a série que acompanhou a minha adolescência, então eu tenho um apego emocional muito grande. As minhas edições não estão aqui comigo na minha estante, mas estão na casa dos meus pais. E eu pretendo um dia reler em inglês, numa edição bem caprichada, assim, para colecionador, porque é de fato um livro que me formou enquanto jovem, né, enquanto leitora também. Então, para mim, eu tenho esse apego muito grande com a série de J.K. Rowling. O próximo é O Conto da Aia, de Margaret Atwood, de 1985. Também não li esse livro aqui, não sabia que era tão recente. Seguimos também no século XX com Ulisses, de James Joyce, 1922, a grande era do modernismo, ainda não li Ulisses, e tenho um pouco de medo, sim, dessa obra, não vou negar aqui. Agora, um que eu li, tenho na estante, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse aqui é de 1945, tem vídeo aqui no canal comentando, inclusive, porque eu acho que eu já li e reli esse livro algumas vezes, e é um ótimo livro, super recomendado, inclusive, para quem quer começar a ler os clássicos, ou até para adolescentes. É uma leitura bem fácil, bem fluida, é uma grande alegoria, né? Então fica mais fácil de fazer essa leitura. O próximo é Jane Eyre, de 1847, retomando um pouco aqui para o século XIX. Também temos vídeo no canal aqui para Jane. E esse livro da Charlotte Brontë é maravilhoso, eu recomendo muitíssimo. Eu sempre recomendo também para quem gosta de ler um romanção, né, um novelão. É um livro incrível. E tem algumas interpretações aí que eu acho totalmente fora da casinha em relação
aquilo que a escritora traz para nós. Mais século XIX com Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esse aqui é um livro de 1856 e também tem uma importância muito grande para a literatura, porque esse aqui é considerado o grande romance do realismo. Aqui a gente tem os personagens mostrando especialmente os seus defeitos e cometendo erros e as consequências desses erros. Foi um livro que eu não gostei muito de ler na primeira leitura. Eu acho que eu não gosto muito desse estilo do Flaubert, não. Mas pretendo reler, inclusive, nessa edição, que é muito bonita, né? Do Clube de Literatura Clássica. Agora, um livro oriental, tem 2 livros orientais, acredito aqui, que o primeiro é Romance dos Três Reinos, de 1321, de Lu Guazhong, acho que é assim que fala, assim como Jornada ao Oeste, de 1592, de Wu Shenggen. Não vou tentar pronunciar corretamente esses nomes, mas enfim, não tem aqui na estante também. O próximo que eu li, também tem resenha aqui no canal, tá aqui na estante, O Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, de 1866. Esse aqui é um livro essencial, né? Acho que todo mundo precisa ler esse livro do Dostoiévski alguma vez na vida. E é um livro muito impactante, e tem aqui questão de culpa, de castigo, né? Obviamente, como tá aqui no título. Tem uma questão de redenção, uma questão religiosa também. Enfim, é um livro muito completo e muito bom. Recomendo muitíssimo a leitura, já li e reli também por aqui. E o próximo, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, 1813. Esse livro aqui é maravilhoso, eu não canso de recomendar. Sim, eu sei que parece um romance água com açúcar, não tem tanta profundidade, mas sim, ele tem bastante profundidade. E tem personagens maravilhosos, cativantes, tem diálogos aqui inesquecíveis, então fica mais uma vez a recomendação de Orgulho e Preconceito, que é um livro que eu amo de paixão. Mais um livro oriental aqui, Margem da Água, de 1589, também não conheço. Eu confesso que eu pesquisei todos os livros aqui dessa lista na Amazon e tem alguns que nem tem em português, então fica um pouquinho mais difícil pra gente encontrar, né? Mas vamos torcer aí para que as editoras tragam mais esses livros que não são tão conhecidos por aqui. E o 26 aqui da lista é um livro que eu estou lendo no momento, que é Guerra e Paz, de Lev Tolstói, um livro que eu estou totalmente apaixonada. É uma leitura que eu estou fazendo aqui na área de membros do canal, então estou acompanhando com detalhes, né, essa leitura mesmo, e é um livro maravilhoso, incrível. Com certeza eu vou recomendar muito essa leitura, eu estou terminando já, porque eu estou no segundo volume, né, esse aqui é só o primeiro volume. Guerra e Paz é de 1865 a 1867, também um romanção do século XIX. O Sol é para Todos, da Harper Lee, publicado em 1960. É um livraço que eu também recomendo muito para quem quer começar a ler os clássicos. A gente tem uma questão bem pesada aqui também, envolvendo racismo, processo judicial, mas tudo isso sob o ponto de vista de uma menina com habilidades especiais, inclusive, e é uma história bem cativante. Eu gostei muito desse livro, sempre recomendo também para vocês, tem vídeo no canal. O próximo é Vasto Mar de Sargassos, de Jean Rhys. Eu também não lembro desse livro, não lembro de ter visto alguém comentando sobre ele, é de 1966, então um pouco mais recente. E o próximo, já voltando aqui para a antiguidade, eu até tive que buscar, porque eu esqueci que eu tinha uma edição de Fábulas do Esopo. Esse livro aqui é bem icônico também, né, para a história da literatura. É 620 a.C. a 680, e bem antigo, né? Mas, se eu não me engano, são histórias que passaram por muito tempo pela oralidade, né? Então, são histórias até bem curtinhas aqui. Tenho bastante interesse em ler, já tive algumas recomendações por aqui, inclusive, deste livro. Cândido ou o Otimismo, de Voltaire, desse grande filósofo iluminista, né? Esse aqui é um livro de 1759, século XVIII. Eu confesso que eu já comecei a ler esse livro e não gostei tanto assim do ritmo na época, então não era um momento que eu queria ter essa leitura um pouquinho mais filosófica, necessariamente, né, porque estamos falando de Voltaire, mas sem dúvida será lido por aqui. Mais uma grande tragédia por aqui, dessa vez uma tragédia grega, né, que é Medeia, do Eurípides, e eu tenho aqui nessa edição do Melhor do Teatro Grego, da Zahar, gosto bastante dessa edição, eu já li Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia, aqui nessa coleção. Essa é uma obra de 431 a.C. e é uma baita tragédia que eu recomendo bastante a leitura também. O próximo da lista é uma barata. Eu sempre
me enrolo toda ao ler esse título aqui, que é do século IV a.C., do Vyasa. E o próximo que eu tenho aqui na estante é o Rei Lear, de William Shakespeare, mais uma tragédia aqui dele, né? Esse aqui é de 1608, ainda não li essa tragédia, pretendo, inclusive nessa edição que vocês estão vendo, né? Mais uma edição da Penguin. Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu, 1021, bem antigo, né? Também não conheço. E o próximo da lista que eu já li também é Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, do Goethe. O grande livro do romantismo, né? Eu li no Kindle e não pretendo reler, sinceramente. Eu não sou uma grande fã, assim, da escrita do Goethe. Eu sei que pode ser um sacrilégio falar isso para algumas pessoas, mas, enfim, foi a minha experiência de leitura. E depois temos mais um livro em língua alemã, que é O Processo, de Franz Kafka. Esse aqui é de 1925 e esse livro aqui, para mim, sintetiza muito daquilo que a gente encontra no século XX. Também tem um vídeo bem completinho aqui para essa leitura. Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, de 1913 a 27, eu confesso que eu tenho bastante vontade de ler esse livro, eu acho que vai ser uma experiência bem diferente. Ainda não tenho aqui, eu vi que tá saindo novas edições pela Cia das Letras, né, mas parece que o box da Nova Fronteira também é bem completinho. Provavelmente eu vou adquirir em algum momento, em alguma promoção aí, vamos ver se aparece, né. Próximo, já lido, resenhado e panfletado devidamente, é O Morro dos Ventos Vivantes, aqui da Emily Brontë, mais uma irmã Brontë. Esse aqui é de 1847, também é um romanção do século XIX, e que é um baita livro, mas é um livro que precisa ser lido aí com atenção, porque tem os seus problemas, especialmente nos personagens. Os personagens aqui são bem problemáticos, mas é um livraço e eu falei bastante também no meu vídeo sobre este livro. Seguindo para mais uma pilha, depois de Morro dos Ventos Vivantes vem O Homem Invisível, de Ralph Ellison, de 1952. Esse é um livro que eu também tenho bastante interesse em ler, mais um livro que tem a temática do racismo, né, da literatura americana. Esse aqui é bem importante também para a literatura americana. O próximo eu nem preciso comentar, que eu já li, porque é o meu livro da vida, que é Moby Dick, de Herman Melville, publicado em 1851. O grande romance americano que marca tudo aquilo que a gente espera da literatura americana. Para mim é um livro perfeito e eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre ele, então vou me limitar a este comentário. Depois a gente tem Seus Olhos Viam Deus, de Zora Neale Hurston, 1937. E eu confesso que eu dei uma olhada na ideia desse livro, também é um livro que fala sobre racismo. E achei bem interessante, assim, a premissa. E nunca tinha ouvido falar, inclusive, antes de ver aqui nessa lista. Ao Farol, da Virginia Woolf, 1927. Também não li, eu só li o Mrs. Dalloway dela, que acredito que também vai aparecer aqui nessa lista. A Verdadeira História de Ake, de Lu Xun, não conheço, é de 1921 a 22. Alice no País das Maravilhas, de 1865. Lewis Carroll, ainda não li, quero muito ler esse livro. Ana Karenina, de Tolstói, é o próximo, e esse foi lido e não foi resenhado aqui, porque também foi lido em 2020, se eu não me engano. Esse aqui é um romanção do Tolstói, né? Na época eu li e nem fazia anotação ainda, então o livro nem parece que foi lido. Com certeza eu relerei e será uma experiência bem mais profunda de leitura. Esse é de 1873. De 1899 temos Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Esse eu também li e faz um tempinho, outro que merece uma releitura, merece aparecer por aqui. Monkey Grip, de 1977, da Ellen Garner, também não conheço esse livro. E como eu comentei, né, aparece aqui Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, que eu já li e também já resenhei. Gostei, confesso que achei que não ia gostar tanto assim, por essa pegada mais modernista, que não costuma me agradar tanto, mas foi uma leitura bem válida. Édipo Rei, do Sófocles, eu li naquela edição que eu já mostrei aqui, do Teatro Grego, tem resenha também aqui no canal. A Metamorfose, de Kafka, eu ainda não li, eu confesso que eu já comecei a ler, e eu tenho nessa coletânea aqui, né, de Essencial Kafka, e para mim foi uma leitura muito incômoda, eu tive um pouco de dificuldade, assim, de conseguir pegar o ritmo da leitura, então devo tentar ler, de fato, com um pouco mais de cuidado aí, futuramente. Esse é um livro de 1915 e o Édipo Rei é de 429 a.C. Seguimos aqui na lista, já estamos na metade, vamos lá. Oresteia, século V a.C. também, do Ésquilo. Esse eu ainda não li, quero muito ler.
parece bem interessante essa peça. Cinderela, de autodidata desconhecidos. Provavelmente tem várias versões, né, escritas, e eu com certeza já li alguma delas nas versões Disney, versões infantis. Achei bem curioso que esse livro tá aqui meio perdido na lista, né? Uivo e Outros Poemas, de Allen Ginsberg, de 1956, também um livro mais recente que eu não li, não conheço. E o próximo que eu li, tá aqui, é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Essa obra-prima de Victor Hugo, um dos meus escritores preferidos, diga-se de passagem, de 1862. Esse aqui é outro romanção bem importante do século XIX. É um dos meus livros preferidos da vida, inclusive. É um livro assim que me emociona muito. Eu reli no ano passado e a emoção foi ainda maior do que na primeira leitura. Eu achei isso impressionante. Chegamos à última pilha aqui dos meus livros. O próximo é Middlemarch, de George Eliot, de 1871 a 72. Eu tenho bastante interesse em ler esse livro, eu acho que é um tipo de livro que eu gosto bastante. Vocês viram que eu mencionei romances do século XIX, e que são esses romanções mesmo, né, esses novelões, eu gosto muito desse tipo de literatura. Pedro Páramo, 1955, de Juan Rulfo. Se eu não me engano, esse é o grande clássico da literatura mexicana, né? Não tenho esse livro, eu acho que tem um pouco de realismo fantástico, não sei se eu vou me adaptar muito a esse estilo, mas tá aqui na lista. O próximo é um que também tem autor e data desconhecidos, eu confesso que eu nunca ouvi falar, que é Amantes Borboletas, não sei se é um livro infantil, o que é. Os Contos de Cantuária, de Geoffrey Chaucer, de 1387. Esse aqui é um livro muito importante para a literatura inglesa, então faz todo sentido que esteja aqui, especialmente porque foi uma pesquisa da BBC, né? Mas eu ainda não tenho aqui na estante. Pretendo com certeza adquirir e ler futuramente. Panchatantra, 300 a.C., de Vishnu Sharma, também não conheço. Bem antigo, né? 300 a.C. E o próximo é o nosso representante brasileiro dessa lista, e é claro que não poderia ser outro, tem que ser Machado de Assis e seu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu pretendo reler esse livro também, eu li há um tempo já, mas gostei muito e quero reler também Dom Casmurro dele, que eu acho que vai ser uma leitura bem diferente, porque a minha primeira leitura eu não gostei tanto assim, gostei muito mais de Memórias Póstumas, mas talvez isso mude na releitura. Agora tem alguns livros que eu não conheço e nunca ouvi falar também, só pesquisei aqui para a lista, e tem alguns com umas propostas interessantes, assim. Primavera da Senhorita Jean Brodie, de Muriel Spark, 1961. The Ragged Trousered Philanthropist, 1914, de Robert Tressel. Canção de Lawino, de 1966, de Okot Bitek, não faço ideia de como seja esse sobrenome. O Carnê Dourado, de Doris Lessing, 1962. E eu pesquisei isso aqui, eu achei a proposta bem interessante, que é um caderno que tem 4 cadernos diferentes, então são 4 histórias que se entrelaçam, como se fossem diários também. Parece bem interessante, mas é um livro que só tem na estante virtual, em edições antigas, né, de sebo mesmo. Quem sabe aí não saia novas edições pra gente conhecer esse livro. Os Filhos da Meia-Noite, 1981, de Salman Rushdie. Nervous Conditions, 1988, de Dangarembga, deve ser de um outro país, né? E o próximo da lista que eu já li, que tem aqui na estante também, é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Esse livro aqui é de 1943, eu não sabia que era tão recente, né, século XX. Fui saber mais um pouco sobre o Exupéry mais recentemente mesmo, mas esse aqui é um livro que eu li na infância, provavelmente vocês também leram na infância, e tem um apego emocional, assim, também, em relação a essa leitura. Eu não sei como seria a minha releitura, pretendo fazer, até porque tem essa edição aqui bem bonitinha, e é uma leitura rápida, né? Essa aqui é uma edição do Clube de Literatura Clássica também. O próximo é um russo do século XX, que eu também já li, mas pretendo reler, que é O Mestre e Margarida, do Bulgakov. Esse aqui é um livro de 1967, e ele se passa na União Soviética, né? Tem toda uma questão de pacto fáustico, de alegorias nesse livro. Eu lembro que eu gostei, mas foi um livro que eu li há muito tempo no Kindle e com certeza merece uma releitura com mais cuidado também. Ramayana, do século XI a.C., de Valmiki, também não conheço. E o próximo aqui é Antígona, do Sófocles. Tem resenha recente aqui para essa peça, que se tornou uma das minhas preferidas agora na releitura, porque é um livraço com várias camadas, é uma peça muito boa, que tem temas que também são muito caros a mim, por isso foi uma leitura bem impactante, de 441 a.C.
O próximo é um livro que eu ainda não li, mas eu quero muito ler esse ano, porque esse livro tá me perseguindo quase há um tempão aqui nos booktubers e no Instagram também. Várias pessoas acham que eu vou gostar desse livro, que é Drácula, de Bram Stoker. Eu tenho esse livro aqui na edição da Martin Claret, que não tem o título na capa, mas tá aqui, dá pra ver. Esse aqui é o livro de 1897, quase final do século XIX, né? E é um livro epistolar, que eu saiba, tem cartas aqui, tem um formato um pouco diferente. E também traz a história que tá tão consagrada assim no cinema e tal, de uma forma um pouco diferente daquilo que a gente espera. Então eu tô bem curiosa para essa leitura. O próximo é A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin, ou Le Guin, enfim, de 1969. Eu ouvi falar recentemente sobre essa escritora, parece que ela é bem importante também, mas é ficção científica, se eu não me engano, e eu não sou a maior fã de ficção científica. Não podia faltar um Charles Dickens aqui nessa lista, que está representado por Um Conto de Natal. Eu tenho nessa edição aqui, tem várias traduções possíveis para o nome aqui desse conto, que é de 1843, e é uma história que praticamente moldou o nosso imaginário natalino. Tem resenha aqui no canal, uma resenha meio antiguinha, mas tem também aqui para vocês. América, de 1980, de Raul Otero Reich. Não conheço esse livro também. Diante da Lei, do Kafka. Eu acredito que tem alguma outra tradução, porque eu não lembro desse texto do Kafka, mas eu tenho uma coletânea aqui do essencial dele, né? Talvez tenha algo nesse sentido. É de 1915. Children of Gebelawi, de 1967, de Mahfouz, também não conheço. Tem aqui o Cancioneri, do Petrarca, de 1374. Provavelmente é uma reunião de poemas dele, né? Eu tenho aqui um livro de poemas do Petrarca, mas tem só alguns sonetos, eu acho que são 24 sonetos, uma edição que sai pela Penguin, mas não tem, acredito que não tem uma edição completa aqui no Brasil, né? Quebra Nagast, 1322, de vários autores, também não conheço. Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, 1868. Eu tenho esse livro, mas está emprestado. E eu tenho resenha também aqui no canal, porque eu defendi muito esse livro. Foi uma leitura para mim muito edificante. Eu gostei muito de ler. Sei que algumas pessoas acham meio educativo demais, meio chatinho, só história de mulheres, história para meninas, mas eu gostei muito e foi uma experiência bem boa para mim de leitura. Metamorfoses de Ovídio, de 8 depois de Cristo, é um livro que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Eu consultei bastante esse livro aqui na minha leitura da Divina Comédia, porque tem várias menções, né, várias referências, e é basicamente um livro que reúne várias histórias mitológicas, né, então me interessa muitíssimo, pretendo fazer a leitura de Metamorfoses. O próximo é Homeros, de Derek Walcott, 1990. Será que tem alguma coisa a ver aí com Homero, da Ilíada e da Odisseia? Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, 1962. Esse livro, infelizmente, está esgotadíssimo no Brasil. Queria muito ler este livro aqui. Eu li o Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, e é um livro muito impactante. Mas quando se fala em literatura, geralmente se menciona esse livro aqui, que é, de fato, uma ficção, né? O Arquipélago Gulag é um gênero literário um pouco diferente. Tem resenha para o Arquipélago também. Orlando, uma biografia da Virginia Woolf, de 1928, também não li, mas quero ler, esse livro me interessa bastante. A Serpente e o Arco-Íris, que é uma lenda indígena australiana, também não conheço. Foi apenas um sonho do Richard Yates, 1961. Eu confesso que eu pesquisei sobre esse livro e me interessei muitíssimo, já fiquei com muita vontade de ler também. É uma edição que está esgotada aqui para nós. Parece que é uma história que se passa no subúrbio americano, aquela coisa da família americana perfeita e os seus problemas, né, que estão ali ocultos. Então, para mim, é o tipo de coisa que super me dá vontade de ler, né? O próximo aqui da lista é Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Esse aqui é um livro muito importante da literatura também. É de 1719, mas eu não consegui concluir esse livro porque eu achei ele muito chato. Eu tenho um vídeo falando sobre essa experiência, mas pretendo um dia ler completo, né, esse livro, porque ele, de fato, é um livro bem importante da literatura. Canção de Mim Mesmo, 1855, do Walt Whitman. Eu tenho Folhas de Relva aqui dele, e tem também uma outra edição que sai pela Carambaia, de alguns textos reunidos do Whitman. Ele é um grande poeta americano do século XIX, então óbvio que já atrai meu interesse, né? Então talvez esteja nessas coletâneas que eu tenho por aqui. E agora a gente tem dois livros do Mark Twain, Huckleberry Finn
e Tom Sawyer, tem os dois aqui nessa edição da Zahar, são livros de 1884 e 1876. Primeiro veio o Tom Sawyer e depois veio o Huck, então tem sim essa ordem de leitura. Eu adorei ler esses livros, é uma experiência maravilhosa de leitura, porque é uma leitura leve, mas também traz seus temas mais polêmicos, temas mais profundos. A gente acompanha a história desses dois meninos, são crianças, então tem essa ideia de ser uma leitura um pouco mais leve, mas eles sofrem muito, eles têm grandes questões, grandes problemas ali relacionados também à cultura, se passa no sul dos Estados Unidos, é um livraço. E tem vídeo, se eu não me engano, para Tom Sawyer, e aí eu comento um pouquinho também sobre o Huck. O próximo da lista é o Aleph, de Jorge Luis Borges, 1945. Eu ainda não li nada do Borges, eu tenho aqui a coletânea de contos dele, Ficções, que eu acho que é a mais famosa, né? Pretendo sim fazer a leitura. O Camponês Eloquente, que é uma história egípcia antiga, não conheço e nunca li, obviamente. A Roupa Nova do Rei, de Hans Christian Andersen, 1837, provavelmente é uma história infantil, né? Que eu devo conhecer, devo saber a base da história, mas eu nunca li. Eu não tenho aqui livros dos Green ou do Andersen, não sei se em algum momento eu vou querer ler esses livros, né? Assim como Alice, que é um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas eu tenho um pouco de preguiça justamente por ser infantil. Eu sei que é uma coisa totalmente da minha cabeça e que esses livros têm muito a nos ensinar, né? Mas eu confesso que eu fico com um pouquinho de preguiça. A Selva, de 1906, do Upton Sinclair. Esse aqui é um escritor bem importante da literatura americana também. Dekamiriat, de Abu Nuwas, século IX. Um livro bem antigo que eu também não conheço. Marcha de Radetzky, de 1932, de Joseph Roth. Também nunca li. E o próximo que tem aqui que eu tenho e li é O Corvo, de Edgar Allan Poe, de 1845. O Corvo tem duas grandes traduções para a língua portuguesa, que eu já tive contato, que eu já li, que é a tradução do Fernando Pessoa e a tradução do Machado de Assis. E vale muito ler no original, porque, enfim, é um poema bem curtinho e dá para pegar bem o ritmo, né, do original, porque faz toda a diferença e tem uma importância muito grande a questão do ritmo da leitura desse poema. Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie, também não li, 1988. E o último aqui que eu tenho e li muito recentemente e trouxe resenha para vocês também, é A História Secreta da Dona Tartt, de 1992. Eu acho que esse livro é um pouquinho superestimado pelas pessoas. Eu esperava que ele fosse mais profundo, que ele tivesse outros aspectos. Eu falo sobre isso no meu vídeo. Mas ele tá aqui provavelmente porque ele foi um marco, assim, da década de 90, né? Pelo que eu entendi, ele foi muito lido nessa década e depois ele foi resgatado de novo nos últimos anos. Então, talvez por isso tenha esse hype grande em A História Secreta. E esse é o último que eu li aqui da lista, né? Tem mais dois, que é Um Dia de Neve, de 1962, do Ezra Jack Keats. E o número 100 é Tobatek Singh, de Saadat Hasan Manto, 1955, que eu também não conheço. Eu li 37 livros dessa lista e eu fiquei muito feliz. Também foi o motivo pelo qual eu quis trazer essa lista, porque eu achei ela bem variada e com coisas tanto diferentes que a gente não tem tanto contato, como também esses livros mais próximos de nós. Então a gente consegue ler bastante coisa, né, e ter bastante contato com essas culturas diferentes também. É isso, espero que tenham gostado aqui de conhecer essa lista. Deu um trabalhão trazer esses livros todos para vocês, mas eu queria mostrar, comentar um pouquinho rapidamente, né, sobre cada um deles. Eu acho que é uma lista bem interessante da gente ter em mente, né. Eu sempre falo que eu não sigo nenhuma lista, eu tenho alguns projetos de lista aqui no canal, como o livro da literatura, 1001 livros para antes de morrer, mas eu não tenho uma lista fixa e não tenho a pretensão de encerrar nenhuma dessas listas. Mas eu gosto mesmo de ver quantos que eu li, de ter contato com outras obras. Muitas vezes é por meio desse tipo de lista que a gente descobre novas leituras e que talvez a gente não fosse pegar nem tão cedo ou não fosse nem conhecer na vida, né? É isso, deixem aí sua curtida, seus comentários, lembre-se de se inscrever no canal, que me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.